Duração das penas futuras. Questão 1003. É arbitrário ou sujeito a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. É importante nós entendermos que as leis divinas são estabelecidas, melhor dizendo, para que tudo seja encadeado segundo essa lei, segundo as regras estabelecidas por essas leis. É tudo automático. É como um programa de computador. Você chega para fazer uma planilha do Excel, você vai lá em somar, tudo que você marcou para somar, vai somar. Desde que tudo estiver formatado corretamente. E como Deus não falha, tudo em nós está formatado corretamente para fazermos um somatório daquilo que já fizemos de bom, de ruim, do que deixamos de fazer de bom, e com isso, tudo vai acontecendo para que, no final, tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. Portanto, é necessário começarmos a trabalhar intimamente para entendermos essas leis e procurarmos segui-las. Porque se a gente as transgride, criamos brechas para que termos que reparar. E na hora de reparar, vem a dor, vem o sofrimento, vem as angústias, tudo aquilo que a gente não quer passar. Portanto, vamos agir de uma forma a sermos mais felizes fazendo o bem. Se até o dono de uma grande empresa faz todo um planejamento, faz um regulamento para que os funcionários sigam aquele regulamento, para poder estabelecer uma ordem, uma disciplina, para a empresa prosperar, imagine Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É lógico que tudo dele é perfeito. Suas leis são perfeitas, são justas, são sábias, plenamente justas e plenamente sábias. Questão 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. A gente vai vendo aqui que existe uma gradação de sofrimento e essa gradação de sofrimento ela vai mudando de característica, vai mudando a natureza do sofrimento, até que você se torne um espírito puro. A oportunidade de estar reencarnado é a oportunidade de estar reparando erros, de estar construindo bases para um caminhar, para uma estabilidade íntima que nós devemos ter. Então, nós estamos passando por experiências necessárias à nossa melhoria. Enquanto isso, enquanto estamos encarnados, estamos tendo um amortecimento da nossa consciência para as dores que muitas das vezes nos assolaria no mundo espiritual. Ao retornarmos para lá, nós vamos levar as culpas, as mágoas e os males que houvermos feito aqui nesta vida, somando com aqueles que ainda não foram resolvidos do passado, mas em compensação, para contrabalançar todo o bem, toda a bondade, todo o nosso esforço para fazer a caridade, para fazer o bem nesta vida, vão sendo colocados como contrabalanço para que a gente se eleve. E à medida que a gente já entende que tem que fazer o bem, que entende que tem que ajudar os que sofrem mais do que nós, a natureza do sofrimento muda e a gente então passa a trabalhar para servir a causa do Pai, para ajudar os nossos irmãos em necessidade, nossos irmãos em sofrimento. E com isso a gente vai fazendo esse contrabalanço entre o bem e o mal para nos aperfeiçoar, para seguirmos os princípios estabelecidos pela justiça divina. Então, é muito importante nós nos apercebermos também que o fato de nós conseguirmos sair de uma situação de sofrimento depende muito de nós. Depende de nós analisarmos a situação, buscar ter uma mente mais crítica sobre as nossas posturas, buscar nos apercebermos de como nós estamos agindo, de como nós agimos antes. Isso é muito importante, tanto no plano material, no plano físico, quanto no plano espiritual.
Que se o espírito começar a fixar e perceber o que foi que ele fez para ele estar naquela condição e humildemente se arrepender, ele vai conseguir sair daquela condição com mais facilidade. Questão 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. E ele pede para a gente olhar a questão 240, que está na segunda parte do capítulo 6, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. É importante a gente entender, quando ele fala ali para o espírito não existe sono, porque o espírito para no tempo daquela mágoa em que ele guarda. Um espírito que matou alguém, ele para, quando ele desencarna, ele para ali naquele momento. Ele fica assistindo aquela cena, na maioria das vezes, indefinidamente. E então, é aquilo ali para ele é o sofrimento. Aqueles que não fizeram nada de útil, não fizeram nada de mal também, sentindo-se na sua inutilidade, culpando-se pela inutilidade que eles tiveram nesta vida, ficam no plano espiritual também ali remoendo todos aqueles processos que eles passaram e não tem dia, não tem noite, é contínuo. Ele está numa eternidade, entre aspas, porque ele fica sempre revendo todos aqueles fatos. Como não existe um tempo tal qual nós entendemos, eles tomam as ações e as atitudes lineares. À medida que ele vai se aperfeiçoando, que ele vai melhorando, ele vai galgando condições melhores e vai chegando a condições melhores. No livro Nosso Lar, e também no filme, mostra-nos bem claro essa condição daqueles espíritos. Quanto mais ele evolui, menos ele tem necessidade do sono, menos ele tem necessidade do repouso. E aqueles que estão em sofrimento, eles ficam numa continuidade. Para eles, aquele momento é uma eternidade. Ele não sai daquele patamar de pensamento, aquele patamar de ideias, e nem daquelas cenas que ele está sempre vendo. Até que ele se arrependa do erro cometido, aprenda a fazer oração. A oração é fundamental para o despertar do espírito, e comece então a elevar-se. É muito fácil nós compreendermos esse conceito, é só nós observarmos o nosso dia a dia. Quando nós estamos em um dia que estamos trabalhando muito, vai chegando o fim do dia, você fala, nossa, nem vi a hora passar. Por quê? Porque os espíritos superiores, os espíritos que estão num patamar mais elevado que o nosso, eles estão sempre trabalhando. Então, o tempo para eles passa rápido. Agora, quando nós temos uma situação de sofrimento na nossa vida, quando nós vamos rememorar aquela situação, é como se não tivesse fim. Você rememora, aí você fica triste. Depois, principalmente quando a gente não aprende a se perdoar. Quando a gente vai e lembra daquela situação que a gente errou feio, que a gente pisou na bola, a gente rememora e sente o mesmo sofrimento, enquanto a gente não busca se retrabalhar e se perdoar e compreender que aquilo ali serve como uma fonte de aprendizado para que não ocorra futuros erros. Questão 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e se melhorasse. Sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer a vontade de cada um. O que São Luís está dizendo para nós aqui? Cada espírito passa por uma condição natural como nós passamos. Estamos aqui na Terra, somos espíritos encarnados, portanto uma alma, porque enquanto o espírito está preso ao corpo, ele não tem pleno saber, ele não tem a dimensão da sua plenitude. Então Kardec colocou como alma. Nesse momento nós somos subjugados à força da matéria e tentando subjugar a matéria, tentando impor a nossa vontade à matéria. Por isso, às vezes, para muitos é um pouco difícil conter certos impulsos. Mas, ao chegar no plano espiritual, nós vamos deparar com a nossa consciência mais planificada, com mais acesso a ela, vamos passar então pelo processo de expiação das nossas faltas.
E vai ser tanto mais longo esse tempo, quanto mais tempo nós levarmos para nos arrependermos e nos melhorarmos intimamente. Então, o arrepender é fundamental, mas a vontade de se melhorar, de se corrigir, também é importantíssimo para que o espírito saia daquele processo de sofrimento e passe gradualmente para condições melhores, até ele ter plena consciência de si e poder tomar as ações e as atitudes compatíveis com a necessidade do espírito. Nós vemos no livro Libertação Saldanha, um espírito que organizava uma ordem de espíritos para fazer o mal. Aquele grupo ali, para obsediar uma pessoa, para infligir o máximo de sofrimento. Mas a partir do momento que Gúbio orienta a sua equipe a ajudar o seu filho, ele começa a despertar para o amor, e esse despertar é tão intenso que a partir dali ele se torna grande trabalhador da seara do bem. Então, o espírito está em sofrimento, ele vai agir junto com aqueles que estão em sofrimento, movido por sentimentos de revolta, de angústia, de vingança, mas quando ele recebe uma chama de luz para o despertar maior, ele vai ser natural é que ele se afaste daquela situação e procure o crescimento, o aperfeiçoamento, a melhoria. Por isso, é tão importante a oração, as leituras edificantes que a doutrina espírita traz para nós, romances que falam do amor, que falam do perdão, leituras que trazem um sentido diferente para a vida, mostrando a transcendência do mundo espiritual, do mundo físico, para que a gente possa crescer. Então, lembrando sempre esse conselho de São Luís, para que tenhamos plena consciência da nossa necessidade de nos modificarmos e de nos melhorarmos. E a vontade que imprimirmos a fazer o bem vai ser fundamental para o nosso crescimento. Mais ou menos tardia pode ser a vontade do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeitos da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Então preste atenção. Qual o seu objetivo? Certa vez um espírito fez o seguinte questionamento para mim. Se você tem que passar num concurso, você estuda vez dia e noite para passar nesse concurso. Se dedica ao máximo porque você quer ganhar bem. Isso é uma coisa efêmera do mundo físico. Agora, para você conquistar o mundo espiritual, é você se dedicar algumas horas por dia no bem, procurar policiar para não cometer nenhuma transgressão às leis divinas e agir em prol do bem. Por isso, precisamos entender e compreender a necessidade de procurar fazer o bem, de procurar agir para o bem e edificar a força da bondade em nossos corações. Simples. A partir do momento que nós vamos começando a colocar em prática esses sentimentos, começando a colocar em prática esses altos ideais de amor, por conseguinte, nós vamos estabelecendo padrões e metas que nos conduzem ao Pai. Vamos procurar ver onde estamos errando para acertar mais? E vocês, espíritos que nos ouvem? Já pararam para pensar que às vezes a sua felicidade está a uma pequena reflexão, a parar para pensar por alguns segundos? Se eu sou filho de Deus, eu devo procurar fazer o bem. Sendo filho de Deus, procurando fazer o bem, por que eu não estou fazendo o bem? Por isso, convido-vos, aprendam a treinar a vossa mente para o bem, a instigar as pessoas ao bem, à paz, à fraternidade, e todos nós seremos felizes. Todos nós herdaremos uma terra de fraternidade, de luz e de misericórdia. Compreendamos. A lei divina é pautada no amor, no bem e na caridade. Façamo-los e seremos mais felizes, todos juntos. Por isso que está no Evangelho, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então nós vemos essa colocação fantástica de Jesus, tão importante para todos nós, que praticar o bem é muito mais fácil do que fazer o mal. Quando nós fazemos o mal, quando nós negligenciamos o bem, nós estamos caminhando para a infelicidade. E quando nós buscamos praticar o bem, quando nós fazemos um pequeno esforço para dominar os nossos impulsos
de orgulho, de egoísmo e de vaidade, nós estamos caminhando para sermos felizes. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste fez ele mau uso, sofre as consequências. Então, você tem o livre-arbítrio. Como você está agindo. Mas se você chegou no plano espiritual atormentado de culpas e conflitos, ore a Deus. Peça perdão a Deus. Peça ajuda aos bons espíritos que virão em nome de Deus te ajudar. Mas peça com firmeza, com convicção, porque dependendo da região onde você estiver, logicamente tem os castigos, aumentados e infligidos para testar a sua resistência até onde você realmente está disposto a modificar. Tenha coragem. Tenha disposição. Tenha firmeza de vontade e de caráter. Lembre-se sempre, eu sou filho de Deus. Eu mereço trabalhar no bem. Eu mereço trabalhar para a luz. E nessa firmeza de vontade, passe a agir dentro dos princípios estabelecidos por Jesus, de amar a todos indistintamente e fazer o bem no limite das nossas forças, procurando ampliar as nossas forças sempre. Questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec nomeia os espíritos que dão as respostas. São Luís está presente na maioria dessas respostas. E em muitas colocações da doutrina espírita da São Luís e Santo Agostinho. Portanto, aos nossos irmãos católicos, dois pais da igreja, dois principais sustentáculos da igreja, são aqueles que trazem para nós a maioria dos esclarecimentos. E também muitas respostas são dadas por Hahnemann, o pai da homeopatia. Bom, aqui está trazendo para nós que o espírito pode demorar para se arrepender, mas vai se arrepender. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas, ou aqui no mundo físico mesmo, falando, eu nunca vou deixar de agir dessa forma. Tem uns que falam assim, meu pai agia assim, meu avô agia assim, meu bisavô agia assim, também eu ajo assim. Aí eu pergunto, por que você joga na Mega Sena? Se todos eram pobres, você é pobre, continue pobre. Aí a pessoa para, olha pra gente com o olho arregalado, porque os valores que muitas das vezes a gente coloca não passa pelo crivo da razão. A gente fala movido por uma emoção e quando a gente fala movido por emoção, estamos assediados por espíritos do mesmo jaz, que são desses parentes unidos a nós. Portanto, nós temos que entender que temos que parar para pensar. A forma com que meus antepassados agiam era condizente com as leis do Cristo? Se não, temos que nos adaptar, temos que nos melhorar, temos que nos modificar. Cada vez que a gente faz uma modificação, que a gente faz com isso, uma melhoria, um aperfeiçoamento, e vamos crescendo na direção da misericórdia, na direção da bondade, nos aproximando de Deus. Questão 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. São Luís. É importante nós entendermos a necessidade de nós estarmos fazendo nossos esforços para estarmos nos melhorando, nos aperfeiçoando, e procurarmos então seguir os caminhos que nos conduzem ao Cristo, que nos conduzem à perfeição, que nos conduzem ao Pai. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Este é o convite que Jesus deixou para nós. Portanto, temos que caminhar ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, na busca desse aperfeiçoamento, na busca dessa melhoria, para sermos bons. No livro Exilados de Capela tem uma coisa que me assustou muito. Tem uma comunicação que é tirada do livro Roma e o Evangelho, que João relata sobre os espíritos que vêm exilados para a Terra. Eles vêm para implantar a vida humana nos hominídeos existentes, e João fala, eles são mais velhos do que a Terra.
Se a Terra, vida na Terra tem 200 milhões de anos, a vida hominídea na Terra, mais ou menos, eles eram mais velhos do que a Terra, que tem 4 bilhões de anos. O que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que nós estamos aqui ainda? Por que ainda não nos melhoramos como deveria termos melhorado? São questões que nós temos que pensar muito. Refletir que precisamos nos aperfeiçoar, precisamos nos melhorar para sermos cada vez melhores, para sermos mais aqueles que semeiam a luz, que irradiam o amor e a bondade em torno de nós. Trabalhemos, pois, por sermos o trabalhador do bem, o trabalhador da luz, o que leva o amor, a paz e a luz nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Questão 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Vamos receber agora a mensagem de Santo Agostinho. E aqui a gente vai ver que a resposta dessa questão são em 4 etapas. 5 etapas, aliás. Então tem vários que trazem a resposta. Vejamos o que diz para nós Santo Agostinho. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Deus é sumamente bom. E conforme vem mostrando para nós ao longo do nosso estudo, a partir do momento que a gente entende a bondade de Deus, a gente vai entender que as nossas penas não podem ser de outra forma, senão passageiras. E dentro dessas penas passageiras depende de nós encurtar o tempo. A partir do momento que procuremos nos arrepender de ter feito mal e elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai Celestial por nos dar a oportunidade de servirmos a sua causa, por nos dar a oportunidade de fazermos o bem, de trabalharmos para a luz. É necessário trabalharmos na edificação do bem em nossos corações, que é, com efeito, a duração da vida ainda quanto de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendei bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Reflitamos na bondade de Deus, sumamente bom, sumamente justo. Mas muitas das vezes nós somos aqueles filhos rebeldes, que estamos indo na direção do precipício e os pais falam, volte, volte, e estamos indo. Então, os pais têm que tomar uma atitude enérgica para conter aquele filho. E Deus, com toda a sabedoria, com todo amor, e tendo uma lei toda sua, toda coordenada pelo seu amor, pela sua sabedoria, nos dar a cada um aquilo que faz ser necessário para passarmos pelo processo de mutação e nos tornarmos melhores. Então observemos, o nosso sofrimento atual é o nosso ponto de mutação para a transcendência da vida. À medida que vamos procurando entender o Evangelho, entendendo o amor, e procurar seguir este caminho redentor, nós estamos crescendo, nos aperfeiçoando e nos melhorando. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Se Jesus, que nos trouxe a ideia desse Pai justo, bom e misericordioso, cultuando o amor, a caridade e a misericórdia, o esquecimento total das ofensas, e a caminhar para a luz, ao buscarmos a luz, ao fortalecermos-nos para a luz, nós vamos então conseguir e procurar construir as bases do amor sobre esse pilar, o ensinamento de Jesus. Portanto, no passado, nós mesmos e nossos antepassados acreditavam num Deus terrível que castigava, que colocava no inferno, que fazia as mais variadas punições. Mas Jesus acaba com o inferno. Ele traz para nós que há planto e ranger de dente à medida que transgredimos as leis divinas. Mas também haverá sublimação à medida que começamos a apresentar o sentimento de amor na conversão de nós mesmos ao Pai. Aprendamos, pois,
a nos converter para Deus, a nos converter para o bem, a fazer a transmutação de nossos sentimentos na busca das luzes excelsas do amor infinito. Até bem pouco tempo atrás, as pessoas educavam as crianças pelo medo. O bicho-papão vai te pegar, o óbito do saco vai te pegar. Hoje em dia, se você chegar para uma criança que tenha contato com as mídias, que tenha um certo conhecimento, ela vai trucar esse pai e a mãe. Hoje em dia, nenhuma criança tem medo desse tipo de coisa, porque eles têm informação. Então, o que acontece? No passado, existia um domínio dessa forma, pelo medo. Conforme nós vamos nos esclarecendo e vamos nos tornando espíritos menos rebeldes, nós temos que nos conter pelo amor. Estamos na era de nos conter, de nos disciplinar, de nos educarmos pelo amor e não pelo medo. É importante que algumas crianças podem acreditar no homem do saco, no bicho-papão, nesse inferno escaldante, levar isso para a vida adulta e criar conflitos existenciais muito complexos para ela. A criança, o processo de educação não vai ter uma caixinha onde a gente receba ali todos os manuais para a gente fazer a educação dessa criança. Quando você trabalha com aviação, tem um negócio chamado checklist. É um livrinho com as fichinhas vêm sempre encapadas num plástico para não estragar, e você vai passando cada uma delas para os itens que você tem que checar antes do avião voar. Então, quando você entra no avião, que ele sai ali voando bonitinho, uma equipe começou a trabalhar, às vezes, 4 a 6 horas antes, sem exagero nenhum, para que ele comece a voar. A cada X horas, você tem que passar por um checklist, verificar cada item se está pronto para o avião voar. Da mesma forma, nós temos que, de vez em quando, fazer um checklist da nossa consciência. E para as crianças, não tem um checklist para como você vai fazê-la seguir. Mas a doutrina espírita dá um ponto. Pega a pontinha do iceberg e fala assim, olha, aqui debaixo tem uma grande pedra que pode afundar o seu navio existencial. Então, qual é essa pontinha do iceberg que nós vamos ver? As tendências das crianças. Aos pais, cabe a árdua atividade de polir o caráter dos filhos para o bem. Se você leva seus filhos a transgredirem as leis divinas conscientemente e educa-os assim, no plano espiritual, será penalizado por aquilo que fez. Lógico, o Código Penal da Vida Futura está lá no livro Céu e Inferno. Dá uma lida lá no capítulo, tem um estudo dele aqui, para que a gente possa refletir como nós estamos agindo, de que forma nós estamos encaminhando a nossa vida e também os nossos filhos. Temos que ter muito cuidado, porque há muitos convites para a transgressão das leis divinas e é muito comum entre certos jovens dizer assim, todos fazem isso. E eu digo, eu não faço, então não são todos, são alguns. E alguns também fazem muitas coisas boas, alguns procuram se corrigir. Vamos procurar nos corrigir. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve, como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas todos nós sabemos, com a doutrina espírita, que Deus é bom, justo e misericordioso e nos dá as oportunidades de nos fazermos melhores e de procurar caminharmos para essa melhoria, para este aperfeiçoamento. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se ele não desse meio de compreendê-la? À medida que o espírito vai ganhando experiência, encarnação após encarnação, ele vai ganhando experiência, compreensão, e quem passa pela experiência toma consciência, e com isso na próxima encarnação ele é um pouco melhor, na outra ele é um pouco melhor, até chegar à perfeição. Deus não tem pressa que cheguemos à perfeição. Para que a vida tivesse condições estabelecidas na Terra, levou-se milhões de anos. Praticamente 4 bilhões de anos para que a Terra chegasse à condição de ter vida.
e apenas nos últimos 500 milhões ela pôde começar a aparecer vida. Aí nós temos que prestar atenção. Deus é muito paciente. Por isso a reencarnação é um processo de educação do espírito, de esclarecimento do espírito. E depende de cada um saber aproveitar a sua encarnação. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está na sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós, então, precisamos ter a sabedoria, o discernimento de procurarmos agir para o bem, de procurarmos trabalhar para o bem. A sabedoria e o discernimento de buscarmos nos inteirar bem com a vida para alcançarmos a plenitude do bem. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, por nos edificarmos no bem e construirmos a paz em nossas almas. Ainda na questão 1009, agora é a parte da questão respondida por Laminais. As penas são impostas por toda a eternidade ou elas são passageiras? Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Interessante que essa questão de penas eternas é tão importante, tão profunda, de se esclarecer a todos que estão aqui encarnados, tanto aos encarnados como aos desencarnados, que vários espíritos superiores responderam às questões. Então, o Lamennais, ele coloca que você dizer que Deus impõe uma pena eterna é algo até blasfematório. Porque se nós, mesmo dentro da nossa inferioridade, muitas vezes temos compaixão dos sofrimentos que os nossos semelhantes enfrentam e reconhecemos às vezes que a vida que tiveram aqui na Terra, a encarnação que tiveram, com várias dificuldades, com que sofreram abusos, situações difíceis, levaram aquela pessoa a ter posturas muitas vezes equivocadas que não teriam se não passasse por essas situações difíceis. Se até nós conseguimos ter compaixão, que dirá Deus, que é todo amor? Então nós temos que aprender a interiorizar isso na nossa intimidade, porque essa ideia que ficou plasmada de pena eterna é muito negativa, até para quando o espírito desencarna. Porque se ele tem a consciência culpada por determinados atos, quando ele desencarna e ele tem essa ideia fixada na sua intimidade, ele vai ter uma dificuldade muito grande de ser socorrido, até de sair do corpo material. Então nós temos que colocar isso profundamente em nós. Não existem penas eternas. Não existe sofrimento eterno. Deus é esse Pai de amor e inteligência supremas. É importante que ele vai trazendo para a gente, que todos eles, conforme a gente vai ver, que todos precisamos entender que eterno é toda a sensação que sofrimento que o espírito tem. Mas tudo tem um fim, tudo tem um limite. E Deus, que é amor e misericórdia, deixa-nos a condição de entender o limite das penas. E é importante nós, hoje, como espíritas, procurarmos esclarecer, tanto pessoas como espíritos, que as penas são passageiras. Depende do esforço que cada um faça por se melhorar. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que iam desabado sobre vós, e aos quais vimos trazer remédio. Então, as mensagens desses espíritos respondendo a essa questão tão importante
vem trazer para nós a esperança. Por quê? Vem trazer para nós a verdade de que Deus é esse Pai de amor e de bondade que está sempre pronto a nos amparar através da sua falange de abnegados espíritos que trabalham em prol do bem. Então, nós temos que compreender que um Deus com todas as qualidades que Deus tem absolutas não pode ser um Deus punitivo, injusto, e ele até coloca muito menos um Deus vingativo. E coloca ali pra gente que na hora que o espírito se sente punido, ele se revolta porque como ele acredita na eternidade da pena, ele acha que é uma monstruosa injustiça. E sim, se a pena fosse eterna, seria uma monstruosa injustiça. Mas na hora que o espírito compreende que depende dele sair daquela situação, as coisas começam a se aperfeiçoar, começam a se melhorar. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa questão grave. Então, se nem os pais da Igreja, como ele coloca, conseguiram resolver essa questão grave de um Deus que não é perfeito, no caso, nessa visão, então é lógico que nós temos que perceber que isso está muito errado e que nós temos que aprender a resolver esse conceito dentro de nós. E os ensinamentos são dados para o povo daquele momento da história. Então, naquele momento lá atrás, quando foi ensinado dessa forma, era um momento que as pessoas raciocinavam de uma forma extremamente radical. Hoje nós trabalhamos de uma forma mais racional, menos emocional e mais racional. E dentro da racionalidade, colocar uma pena eterna assusta alguns, mas a maioria, ou um grande número, vai ficar incrédulo. E alguns poucos vão começar a pensar a respeito. A doutrina espírita, então, traz para nós esse pensar a respeito das penas, como seriam. E, logicamente, que os romances espíritas, o estudo das obras do André Luiz, nos mostra o que é o chamado inferno e como é vivenciar esse inferno. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com o fogo que se não extingue, com o fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras, capaz de provar que os haja condenado eternamente. Então, a língua hebraica era uma língua muito pobre. Nós temos que compreender que muitas vezes Jesus ele teve que se apropriar de determinadas palavras, mas que tinham um significado mais abrangente. Quando ele coloca essa questão do fogo, que não se extingue, é a sensação que o espírito vai ter por um tempo. E esse fogo é justamente a consciência culpada, que é como se fosse um fogo em brasa a cobrar a reparação. E esse eterno a gente pode entender como muitos anos. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, você demorou uma eternidade para chegar aqui. Porque a gente esperava que a pessoa chegasse em 10 minutos, a pessoa chegou em 20. Então, esse sentido figurado da palavra que é importante a gente entender. Porque quando Jesus fala com o fogo eterno, o fogo eterno é o que mantém a vida. E essa punição com fogo que não se extingue é enquanto nós não retrabalharmos a nossa consciência para o bem, enquanto nós não acendermos esse fogo do amor para combater o da dor e o do sofrimento, nós estaremos passando pelo sofrimento. Então, o amor deve prevalecer. O amor aquece a nossa alma, o amor nos ilumina, o amor nos sublima. Então, o fogo é eterno. Mas em qual sentido que ele vai estar? No primeiro momento, da dor. No segundo momento, o de despertar para um amor, para uma sublimação. Importante nós entendermos os ambos sentidos que existem dentro da frase e dentro da palavra. Pobres ovelhas desgarradas,
Aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Então, as colocações de Lamenais mostrando para nós que nenhuma ovelha ficará perdida, que as ovelhas virá até o encontro do bem, até o encontro do caminho da felicidade. Lembrando que sempre nós devemos procurar nos reunir no aprisco do Cristo. Juntarmos as ovelhas do bem, as ovelhas que saibam conduzir segundo a vontade do Pai. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família, que é a família universal. Então Deus está sempre pronto a nos acolher. Mas para isso nós temos que aprender a tirar essas camadas escuras que envolvem a nossa intimidade, a intimidade do nosso espírito. E para isso também nós temos que aprender a compreender Deus, compreender as suas leis, compreender também quando estamos encarnados, as provas que Ele nos manda, Para quê? Qual é o intuito? O que nós temos que trabalhar? Então, quando nós buscamos uma boa encarnação aqui na Terra, nós vamos conseguir, com certeza, ter uma boa desencarnação e vamos conseguir chegar a esse ponto de utilidade, de sermos úteis ao nosso semelhante, tanto os encarnados como os desencarnados. A única forma de ser feliz é servindo ao bem, é servindo aos nossos semelhantes. E é importante a gente entender aqui que nós somos pródigos e exilados na Terra. A grande maioria dos espíritos que estão na Terra são exilados aqui. Vieram de outros orbes e aqui estão em expiação, em provas, para cumprir uma etapa para a sua libertação. E à medida que a gente procure voltar-se para o Pai, voltar para os ensinamentos de Deus, a gente vai estar regressando à grande família dos bons espíritos, unindo-nos àqueles que realmente já estão purificados pelo bem, para alcançarmos a paz que tanto precisamos. Então essa mensagem de Lamenais vem fortalecendo o anterior, nos esclarecendo da importância de sabermos que as penas são temporárias e elas nos ajudam a crescer tomando consciência, passando pela experiência e tomando consciência das nossas responsabilidades. E agora, a resposta vai ser de Platão para as penas impostas, que não são eternas, são passageiras. Por que são passageiras? Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Então, conforme dissemos, a gente usa muitas das vezes o termo eternidade para se referir a um atraso de alguém, se referir a um tempo que nós sentimos ele passar muito depressa, muito devagar. Principalmente quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos atribuíram por penas sem fim, irremissíveis. Então, para os hebreus, essa eternidade era um termo relativo, dizendo que era um tempo muito longo. E já os gregos latinos, eles colocam isso como uma infinidade eterna e irremissível. Então, o conceito, a forma de entender a expressão e as traduções, que sempre não conseguem traduzir, nenhuma tradução consegue traduzir a expressão do pensamento de quem estava escrevendo no sentido daquela língua pátria dele. Portanto, vamos ter que nos adaptar e procurar entender o sentido daquela palavra lá no outro idioma, para que a gente possa, então,
aprender a concepção maior do que estava sendo passado para nós. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. À medida que nós ainda somos maus uns para com os outros, o mal vai acontecendo, a maldade vai acontecendo, e nós vamos passando por situações difíceis, complexas, até que um dia nos tornemos todos bons. Então não existirá mais eternidade do castigo e nem existirá mais eternidade do mal. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Conforme já citamos antes, se você estiver em pé no sol, 5 minutos parecerá uma eternidade. Mas se estiver na sombra fresca, 5 minutos ou até 30 minutos passará muito rápido. Dependendo das suas condições íntimas, é claro. Mas é só um exemplo, para que a gente possa entender uma coisa boa, a gente interpreta de um jeito. Uma coisa ruim, a gente interpreta aquele tempo de uma forma bem exagerada, bem grande. Chega o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio desta razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Conforme a gente vai desenvolvendo a razão, vai desenvolvendo o entendimento, a gente vai ver que os gemidos, os ranger de dentes existem porque existem maus. E acaba que o mal, ainda sendo maioria na Terra, portanto ele é de provas e expiações ainda, começando o processo regenerador, então predomina-se aqueles que usam da audácia, da malícia, para impor sofrimento nos outros. O ranger de dentes, os gemidos acontecem. À medida que esses maus vão se purificando e o bem vai predominando, as dores vão diminuindo. Portanto, o tempo do sofrimento dura enquanto nós não nos educarmos para a plenitude do amor e da luz. Pois que, fora necessário admitir, por eterno o mal, somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor das suas obras. Deus, gente, é a suma perfeição. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Tudo em Deus é perfeito. As suas criaturas são imperfeitas. Os homens são imperfeitos. Os espíritos que trabalham conosco são imperfeitos. Somente o sentimento de amor vai prevalecer em nós e vai nos fazer crescer e ampliar nossos entendimentos. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espere, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Todas as qualidades de Deus em seu grau máximo. Todas as características de Deus é para o bem, para o amor, para a misericórdia, para a paz, a compaixão, a fraternidade, ao infinito, a uma dimensão que não conseguimos medir com os nossos conhecimentos atuais. Compreendamos Deus, procuramos sentir Deus como uma plenitude do amor e caminharmos para Ele. Essa resposta foi a de Platão. Agora vamos para a questão 1009, a resposta de Paulo. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. É interessante nós observarmos que cada espírito superior ele faz a sua colocação de acordo com a sua individualidade.
Paulo de Tarso, ele faz as colocações catalogando as qualidades e os defeitos que nos levam a sermos felizes ou a sermos infelizes. Então, como ele coloca, para atingir essa unidade divina, nós temos que desenvolver justiça, amor, aliado à ciência. E o que nos prende a não desenvolvermos essa unidade divina, essa intimidade com Deus, como tinha Jesus, a ignorância, ou seja, não buscar se instruir, o ódio e a injustiça. É muito interessante que ele faz uma colocação bem lógica, bem racional, como era Paulo de Tarso. Como é Paulo de Tarso. A ciência é fundamental ao desenvolvimento da vida, ao aperfeiçoamento da vida na Terra. Olha quantas coisas a ciência trouxe para nós. Nós temos aqui uma câmera, 2 monitores, um computador, essa canetinha que passa os slides. Ciência, tecnologia. Portanto, ela é fundamental. E a doutrina espírita talvez seja a única religião do mundo que mostra para a humanidade a importância de coexistir a religião e a ciência. E Paulo coloca aqui justiça e amor. Porque nós temos que entender que não existe amor sem justiça, nem justiça sem amor. Portanto, se Deus é o supremo amor, Ele é a suprema justiça. E todos terão que seguir por caminhos reparadores dos seus erros, das suas falhas, para o aperfeiçoamento que todos nós precisamos. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Então Deus não pode ser inferior a nós. Ele é um ser profundamente e absolutamente superior a nós. Isso quer dizer que as suas qualidades são inimagináveis para nós e infinitas. Ele age sempre de maneira correta, justa e plenamente boa. Não tem como um Deus dessa magnitude ser um ser que inflige penas eternas. Prestando atenção, que ele mais uma vez é chamado a atenção, porque os homens criam as ideias em um determinado momento e depois não querem se aperfeiçoar. A física, que tanto impulsionou o progresso da humanidade, inclusive para viajarmos para o espaço, ela começou com Newton. Mas depois de Newton, quantos vieram aperfeiçoando a física? A religião cristã começou com Moisés lá no Egito, dando noções de Deus único, e um Deus firme. Depois Jesus mostrou o lado do amor, e veio Kardec trazendo, junto a tudo isso, a razão. A compreensão de que existe uma vida espiritual, que existe a continuidade da vida. De acordo com a maturação dos espíritos que estão na Terra, vêm os missionários a dar um input nesse progresso de entendimento. Para nós cristãos, Jesus é o guia e modelo, é o símbolo de perfeição a quem nós precisamos seguir e, acima de tudo, compreender o Evangelho. Portanto, a ideia de uma punição eterna é uma deficiência no entendimento que nós temos daquilo que Jesus falou. Da forma com que ele se expressou, ele usou uma linguagem enérgica para aquele momento. Mas o entendimento nosso foi aperfeiçoando, então nós temos que aperfeiçoar a compreensão daquilo que está sendo dito. Então, o que é importante que a gente entenda que a forma com que a gente tenta explicar para o outro, colocando que é uma pena eterna, infinita e sem fim, conforme ele deixou ali, é uma mentira. É uma forma equivocada de entender. Nós temos que entender que eterna é porque de tempo proporcional à sua melhoria, tempo proporcional àquilo que nós queremos
ou que damos conta de transformar os nossos sentimentos. Então nós temos que fazer uma mutação nessa eternidade. E logicamente, quando Jesus falou eterno, no sentido etimológico da palavra eterno, que traduziu-se como eterno do hebraico para o grego e para o latim, não era o mesmo. Até porque a língua hebraica, ela é pobre. Tem uma palavra para vários significados, para várias ideias. Assim como nós temos lima, pode ser uma fruta, pode ser uma ferramenta, pode ser uma cidade, pode ser um nome. Para eles era mais ou menos assim. E até hoje eles têm poucas palavras. Eles usam muito mais o inglês do que o hebraico hoje em dia. Portanto, vamos compreender a transcendência das palavras. Um sentido mais amplo, mais transcendente, para podermos compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Portanto, é fundamental nós entendermos que a forma com que fomos levar o inferno, ele perdeu o sentido. As pessoas que já nascem com algum grau de percepção diferente do chamado inferno, do mundo espiritual, já não vai entender das formas assustadoras como antes era entendível. Até porque, hoje, com tantas informações, com tantos dados, as crianças começam, além do processo natural de evolução, começam a ter uma percepção diferente daquilo que é céu, que é inferno, das coisas do mundo espiritual. Portanto, a ideia de Deus, ele não pode ser de exagerada severidade. É um Deus justo, misericordioso, que nos ajuda a nos corrigir dos nossos defeitos, dos nossos erros. E se a gente coloca ele muito severo, a gente vai cometer um erro muito grave. E se pinta o inferno de uma forma muito complexa, também ele perde credibilidade. Aí nós temos que começar a usar uma nova psicologia, dentro da razão, dentro do processo de entendimento de cada um, mostrando o efeito que nós sofremos pela causa daquilo que fizemos. E, portanto, é a racionalidade e a racionalizar os ensinamentos dos Espíritos. Deus, então, vai ter clemência para que a justiça seja verdadeiramente justa. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças. Como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Paulo traz para nós aqui a ideia muito interessante. Se nós lembrarmos das ideias das torturas, das punições severas da Idade Média, isso nos causa repugnação, nojo, náuseas. Da mesma forma, ao olharmos para essa época, procuramos ter mais clemência daquelas pessoas. Já não achamos justo aquela forma com que eles agiam. Portanto, Deus jamais vai agir com tanta maldade com aqueles que erram. Cada um vai passar pelo seu processo expiatório, sim. E às vezes bem doloroso. Mas não do jeito que a gente imagina, que a gente quer. Do jeito que a justiça divina nos impõe. Então as pessoas reencarnam com limitações, chegam no plano espiritual, vão ficar em locais de sofrimento, mas até vir o arrependimento, a oração e o despertar para um novo ideal, para o amor. Crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. Ele faz esse convite para que a gente possa crer e entender o que ele está dizendo. Trazer para nós esse sentimento de compreensão, de ideal superior, para fazer com que possamos nos aproximar de Deus, nos aproximar das forças do bem. Trabalhemos, pois, para que esse bem se estabeleça em nossos corações e se fortaleçam em nós, mostrando pelo bem a conquista
daqueles que estão fora da fé, e não pelo medo que muitas das vezes os afasta e até mesmo cria um certo escárnio. Vamos trabalhar para que todos possam entender pelo prisma do melhor, do mais saudável, daquilo que é mais condizente com a justiça divina. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável no século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vã fantasma próprio, quando muito para amedrontar criancinhas, em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. E toda a doutrina espírita vai mostrando para a gente, quando se fala no inferno, que a forma com que se trabalhou o inferno para as pessoas se viu de base em um determinado momento. No outro, foi perdendo sentido, e aí os líderes começaram a tomar atitudes agressivas contra a população, contra a comunidade, e eles mesmos não acreditavam naquele inferno, pelas próprias atitudes que eles tomavam. Portanto, a partir do momento que se mostra um inferno implacável, você pode atingir alguns, mas não a maioria. Agora, quando você mostra um inferno racional, conforme o Código Penal da Vida Futura, que vai nos mostrando que para toda transgressão tem um motivo justo e uma forma justa da gente cumprir a pena, as pessoas vão ampliando seu entendimento e tomando posturas que realmente são condizentes com a vontade de Deus e com os ensinamentos do Pai. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sob seus fundamentos por falta de sanção penal. Veja bem, a hora que cria-se essa mitologia de um inferno implacável, as pessoas não acreditam. Mas quando você mostra para eles, e inclusive, além de não acreditar, começa a tomar ações e atitudes em desrespeito a essa lei, em detrimento daquilo que é ensinado. Mas a partir do momento que se toma a postura de caminhar, de procurar entender, de procurar raciocinar sobre a responsabilidade de cada um, vem então um novo horizonte, um novo caminho, um novo despertar para fortalecer em nós as conquistas daquilo que precisamos e daquilo que temos que buscar conquistar e construir. E quando ele fala que tudo vai ser abalado, tudo vai ser ruir por causa de uma sanção penal absurda, nós estamos vendo em muitos países o cristianismo perder força. Portanto, nós temos que aprender a recolocar as formas que Jesus ensinou, os ensinamentos do Cristo, em condição aceitável para a maioria das pessoas. Não um inferno assustador, aterrador, mas uma racionalidade sobre as punições na vida futura e as consequências na vida futura, tanto no plano espiritual quanto na reencarnação, pelos atos que cometermos em transgressão, em desalinho com as leis divinas. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Hoje precisamos muito mais de abrir nossos entendimentos, raciocinar sobre cada uma daquelas passagens do Evangelho, porque elas trazem muito mais informações para nós. Quando Jesus chega a Gadara e vai conversar com aquele obsediado gadareno, e aqueles espíritos que obsediavam ele peçam que eles entrem em porcos e caiam na água, entrar em porcos é reencarnar em pessoas de uma vida, entrar na água e cair no útero. E, portanto, a população não quer saber de Jesus mais ali, porque nem todo mundo estava ciente de que ele seria realmente bom. Então, qualquer um poderia receber um daqueles espíritos. Daí, a necessidade, a condição que cada um colocou para si de expulsar Jesus de lá.
Assim, se nós colocarmos uma ideia muito forte na cabeça das pessoas de um inferno, eles vão preferir, mesmo que equivocadamente, procurar uma religião, alguma forma que mostre para ele um inferno melhor, mais racional, mas dentro do seu limite de entendimento. A cada um, segundo a sua capacidade. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. E que Jesus trouxe para nós? A ideia de nos refazermos, a ideia de procurarmos construir um ideal. E quando ele disse, serão lançados às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes? Ou seja, à medida que você se depara com as suas trevas, ela vem externar, você vai cair ou no plano espiritual ou em futura reencarnação em situação muito delicada e muito difícil. Portanto, temos que aprender a ser como Zaqueu. Ao percebermos a presença de Jesus, corramos à frente e procuramos nos elevar para poder ver o Senhor. Aquele que realmente acredita em Jesus começa a ver por um ângulo superior, tendo uma ideia superior na construção do nosso mundo íntimo. Portanto, nós temos que ter uma movimentação da alma no sentido positivo, no sentido da verdade, conforme o objetivo da criação, que é nos levar para um processo de harmonia e beleza, tal qual Jesus nos mostrou o reino dos céus. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Olha que interessante. Aqui também já está caminhando para aquilo que nós entendemos hoje do Código Penal da Vida Futura. O castigo divino é a consequência natural de alguma coisa que a gente fez que não está condizente com as leis de Deus. E essa coisa que a gente fez nos leva a passar por um sofrimento proporcional que desenvolva em nós o entendimento e a razão de que não devemos tomar aquela atitude. E às vezes não temos que ficar parado no plano espiritual sofrendo. Temos que estar junto daqueles nossos amigos que nos prepararão uma seara de trabalho para inibir em nós aquela tendência a ir por aquele caminho ruim, preparando-nos para a próxima encarnação. Por isso que existem as instâncias espirituais. A série André Luiz nos mostra que o mundo espiritual é cheio de cidades, cada uma com a sua função de educar as almas para as próximas etapas evolutivas. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. É importante a gente entender isso que Paulo está dizendo para nós. Veja bem, à medida que você comete um erro, você fica com a consciência culpada, seu perispírito fica mais pesado, você não consegue fazer o seu trabalho de ascensão. Então você tem que se dobrar a Deus, orar a Deus, pedir a ajuda dos bons espíritos para que você, a partir do momento que você reconhece esse Salvador, esse ser superior, você poder buscar a sua ascensão, buscar seu crescimento. Portanto, a gente tem que saber querer a nossa reabilitação e não achar que alguém vai sofrer eternamente porque cometeu uma falta passageira. Se entre as leis humanas nós temos gradações das penalidades, entre as leis divinas também serão gradativas as penalidades. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na sua eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável, afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo Apóstolo.
Olha que interessante. O bem é de Deus. A maldade é de alguns seres humanos que ainda não despertaram para Deus. Despertai para Deus todos aqueles que estão presos na maldade. Despertai para Deus todos aqueles que estão pelos caminhos equivocados, do interesse egoístico e da ganância pelas coisas materiais. Despertai para Deus todos que ainda não entendem o caminho do amor e da fraternidade legítima que deve existir em nós. Precisamos, então, criar não a penalidade injustificável, mas o entendimento de que cada falta cometida cria um conflito existencial, um conflito consciencial que nos leva a passar por um processo de reparação. E nem sempre é por um sofrimento extremo no mundo espiritual. Muitas das vezes é despertando pela necessidade de servir, de ajudar. No livro E a Vida Continua, Evelina e Ernesto não tinham feito grandes males, mas estavam presos a um grupo de espíritos que precisavam de suas ajudas. E unidos, a partir da construção de um novo ideal, eles vão ajudar esses espíritos. A cada um, segundo as suas possibilidades, impulsionando-os para o caminho redentor, impulsionando-os para o caminho de estabelecimento íntimo do sentimento de paz, de amor e de fraternidade. Essa construção íntima os levou, então, a ter um despertar de luz interna para esse trabalho de ajuda aos outros que estavam para trás, que ainda não tinham chegado ao patamar deles. Então, o sofrimento é relativo. E muitas das vezes não temos que passar por um sofrimento de sermos atormentados pelo inferno. Temos que passar pelo entendimento que temos que trabalhar para que outros se redimam, para que outros se aperfeiçoem. Portanto, vamos procurar aprimorarmos-nos e fazer com que possamos crescer e alcançarmos a plenitude do amor divino em nossos corações. Agora, a parte da questão que o Kardec comenta, ainda sobre a questão da eternidade das penas, fazendo essa reflexão para a gente entender que elas não são eternas. Elas são passageiras, mas às vezes são muito sofridas. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. E aí, gente, também tem outro detalhe. A pessoa comete um erro. Aí falam-se para ele: por esse erro que você cometeu, você vai passar tantos anos no inferno. Ele fala: já que eu vou passar 100 anos, eu vou continuar fazendo coisa errada, que ficar mais 100 menos 100 não vai fazer diferença. Então, a lógica da mente de algumas pessoas não é igual para todos. Enquanto que para alguns, se você falar isso, ele vai entrar em depressão, vai ficar desesperado, para outros vai rir da sua cara. E o mais perigoso são aqueles que, diante da situação, já que não tem jeito, eu faço isso, faço aquilo. Então, nós temos que prestar atenção na forma com que a gente fala, porque essa forma vai influenciar a pessoa a tomar uma atitude e uma ação, e nós seremos relativamente responsáveis pelas atitudes e as ações dessa pessoa. Logicamente, dependendo da forma do que falamos e como falamos. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Então, quando a gente explica a lógica do Código Penal da vida futura, a pessoa entende que a doutrina espírita traz para nós o melhor ponto de vista que nós devemos ter em relação àquilo que nos espera no além. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam. E quando dar a entender isso, são aquelas ideias que algumas igrejas colocam: nós estamos salvos porque somos dessa igreja. Como se Deus privilegiasse nomenclaturas, famílias. A justiça de Deus é perfeita.
Conforme já explicamos antes, é como um programa de computador. Você programou o computador para fazer um conjunto de informações, ele vai fazer aquele conjunto de informações. Mas que, ao mesmo tempo, é cioso, vingativo, de inflexível rigor, e que pune, com castigo extremo, as 3/4 partes dos seus súditos, por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quanto praticada pelos que não as conheciam. Porque o crime cometido por alguém que conhece as leis humanas e de Deus é uma forma. Se você entra numa tribo selvagem, o crime que ele comete, por ele não conhecer as leis que nós conhecemos, não tem o mesmo rigor aos olhos de Deus. E aí ele vai ficar preso no inferno eternamente? E a lei do progresso? Como que fica? Não haveria aí a contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Se entre nós, seres humanos, temos a colocação para cada falta uma penalidade, e com um conjunto de fatores que atenuam ou complicam aquela falta, imagine para Deus, que é muito mais perfeito do que nós. Outra contradição, pois que Deus tudo sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus, com a sua justiça, com a sua sabedoria, com o seu amor, dá a cada um de nós a possibilidade de nos redimir, convertendo nossas ações criminosas ou equivocadas em outras de bem, porque a lei divina tem as suas compensações. Se você faz o mal, você faz o bem e você se redime. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que, dos esforços que ela, a alma, empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Cada um de nós passamos ao longo da caminhada por várias etapas, por várias situações, por várias condições, até que um dia alcançamos a nossa redenção, alcançamos a nossa plenitude. Faz-se então necessário tomar as atitudes compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, tomar as atitudes compatíveis com as leis divinas, para que possamos nos adequar às leis divinas e podermos crescer em luz, em compreensão, em racionalidade, ou seja, adquirirmos todas as qualidades possíveis em grau máximo de perfeição para nos aproximarmos da divindade. Quanto tempo levaremos? Depende de nós. Isso toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos cépticos haveria se, deste ponto de vista, fossem apresentadas as penas futuras. Quanto você vai mostrando para as pessoas a racionalidade das penas futuras e a justiça divina agindo segundo o erro de cada um, com amor e sabedoria, vamos adquirindo condições de crescer e de nos aperfeiçoar para nos tornarmos cada vez melhores. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se pode prever. Embora se saiba muito bem que esse termo existe. Começa a se construir uma estrada. Aí tem sempre aqueles agoureiros de plantão que falam assim, a construção dessa estrada vai durar uma eternidade. E acaba, sem querer, plasmando ideias negativas. E assim são todos aqueles que ficam presos no plano espiritual inferior. Eles acreditam que a pena é eterna. E por acreditarem assim, acabam ficando ali por muito tempo. É necessário, então, que comecemos a plasmar ideias boas em tudo, até numa simples observação sobre uma construção. E com isso, nós vamos criar também condições para que todos possam entender que tudo é relativo nessa vida. O bem e o mal também são relativos.
E de toda essa relatividade, nós vamos procurar crescer, aperfeiçoar, aprimorar, para alcançarmos a plenitude. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Então, Kardec aqui já deixa entender que ele sabia que em um dado momento o eixo da Terra vai sofrer alguma mudança. Uns falam que ele vai se reverticalizar, outros falam que ele vai inclinar um pouco mais. Que vai ter mudança, vai. Como? Não sabemos. Então, os cataclismos também pode fazer uma montanha afundar, ou como pode fazer uma planície elevar-se, conforme os estudos já feitos em muitas regiões do mundo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmos, assim também se exprimam. Se está lá sofrendo muito tempo, para ele é uma eternidade. Se você está passando por um momento de dor, o tempo demora muito a passar. Mas se você está numa situação confortável, você nem percebe o tempo passar. Assim, espíritos presos no mundo espiritual, sofrendo por muitos anos, ele fala, estou aqui uma eternidade, o sofrimento é eterno. Mas ele saiu do sofrimento, ele está ali dando comunicação naquele momento. Entende? Então, esse processo que nós temos que procurar entender e raciocinar para facilitar a nossa compreensão daquilo que os espíritos querem passar para nós. Não esqueçamos, principalmente, que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creio que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, os espíritos inferiores que estão no plano espiritual inferior, sofrendo, a própria inferioridade deles e o equívoco de interpretação da lei é-lhes uma punição que faz com que eles ficam lá longo tempo sofrendo. Até que em um dado momento, eles possam despertar de seus corações, de sua força íntima, de que ele é um filho de Deus e que merece ir para a luz. Demais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas, esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como as verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, liberando-se dos terrores, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente, e que se deve entender como significado do fogo moral. Pede para olhar a questão 974, quarta parte, capítulo 2, Naturezas e Penas dos Gozos Futuros. Então, nós temos que prestar atenção que as palavras são empregadas em um momento, em uma época, em um idioma. Ao traduzir, se traduzir ao pé da letra, que é o que normalmente se faz, perde o sentido, ou ganha um outro sentido diferente. Portanto, as palavras de Jesus, a gente não consegue compreendê-las plenamente hoje em dia, e a tradução fica um pouco truncada. Mas nós temos que entender hoje, com certa tranquilidade, de que o fogo eterno tem um significado muito mais moral do que físico. Não existe uma caldeira fervendo. E até porque, como acredita-se que o inferno é para baixo, os espíritos, conforme vão descendo em direção ao centro da Terra, vai ficando muito mais quente, que para cada 200 metros aumenta 1 grau. Da mesma forma, quando sobe, para cada 200 metros diminui 1 grau, a partir de 10 mil quilômetros, a partir de 10 quilômetros, aí começa a temperatura a aumentar novamente. Portanto, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente vai fazendo analogias e vai chegando à compreensão daquilo que se era passado, daquilo que se foi mostrado para aqueles espíritos encarnados e desencarnados na época em que foi. Mas no momento atual nós temos que trazer para as pessoas concepções de vida e conceitos de vida um pouco diferentes
um pouco mais construtivo. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles, os sofrimentos, não são menos pungentes. Então, os espíritos estão lá sofrendo, passando por um extremo sofrimento, por extrema dor, e, embora seja uma dor moral, é uma sensação de sofrimento, ela é extremamente desagradável e traz um desconforto muito grande, e, logicamente, que o espírito quer se livrar daquela sensação da forma mais rápida possível. No filme, né? Amor Além da Vida tem vários exemplos das regiões inferiores. Poucas pessoas tiveram condições de mostrar as instâncias superiores da vida, mas as inferiores têm livros e vídeos aos montes. Nós temos o livro Nosso Lar, em que foi feito um filme, uma produção muito interessante, muito importante, em que mostra ali que as modificações, as nuances do material para o espiritual não são perceptíveis quando o espírito está desencarnado. Ele sente as construções e os objetos espirituais como se fossem materiais. Isso está explícito no livro. E a vida continua. E a vida continua. Que eles ficam falando, não, mas isso aqui é madeira, isso aqui é pedra. Isso aqui é pedra. Então a sensação é de como se fosse elementos materiais. Porque está na mesma essência, na mesma estrutura do espírito que ela está. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesma, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. Portanto, não é penas eternas, são leis que são eternas. Se você transgride a lei, você vai arcar com as consequências de ter transgredido a lei. Cada um, no seu momento certo, tem que reparar o seu erro. Cada um, no seu momento certo, tem que tomar as atitudes compatíveis com a sua evolução espiritual, com a sua necessidade de crescimento para Deus. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Quando começamos a entender um céu justo e também um inferno justo, e ambos são proporcionais ao estado evolutivo de cada um, começaremos a trazer para nós, a trazer para o aprisco de Jesus, as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, que, no momento de rebeldia, de irreflexão ou de não aceitação daquelas verdades que estavam sendo colocadas para eles, por serem muito impróprias ao raciocínio que eles já possuíam, começam a voltar pela racionalidade para caminhar junto com aqueles que acreditam em Deus, que sabem que Deus é justo, misericordioso e que tem os mecanismos de corrigir todos os seus filhos que se transviam do caminho.